Fala galera do canal do Motley Alvinegro, aqui é o Alisson trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez vamos falar sobre não só o trabalho do Mancini, mas o histórico de treinadores que já passaram pelo Ceará e um pouco sobre o contexto das suas demissões, né? Mas antes, peço que deixe o like, se inscreve, comenta, compartilha, manda para os amigos, ajuda a divulgar o nosso trabalho no canal do Motley Alvinegro e vamos aí com a vinheta. Então, galera, vamos lá, né? Vamos lá. Que eu fiz esse vídeo aqui porque nós estamos passando por um problema muito difícil, né? O time está a 7 jogos sem vencer, apesar do título do Campeonato Cearense, certo? Mas o time vem oscilando mais para mal do que para bem. Foram, no meu ponto de vista, essa primeira partida contra o CRB foi uma partida horrorosa pela Copa do Brasil, mas ontem houve uma melhora, até porque não tinha como piorar, tá? Não tenho o que reclamar do desempenho dos atletas na raça, na vontade, não faltou. Só que faltou organização. O Mancini vem fazendo alterações, escalações, como é que eu posso falar? Que são dignas de questionamento. Acho que a frase certa seria essa, sabe? Mas eu não queria me deter somente no Mancini, eu queria me deter também no presidente, né? Nós temos um presidente que precisa tomar decisões, e uma das coisas que eu preciso falar antes, aqui eu não estou para pedir fora Mancini ou fica Mancini, porque ele é um funcionário do clube, e quem tem que tomar essa decisão é o presidente, porque eu não vou pedir que um funcionário do clube seja demitido, tá? É um ser humano que vai ficar demitido. Ele tem um contrato com o Ceará. Se fosse um jogador, eu poderia pedir um empréstimo. Como eu já falei aqui, se tem outros momentos, o Janderson, que poderia ser um atleta que poderia ser emprestado. Atleta esse que nem utilizado ontem foi. Teve proposta de outros times, não foi emprestado, porque falava que só tinha ele na característica, e não foi utilizado no jogo de ontem. Mais um erro no meu ponto de vista do Wagner Mancini. Então, o presidente João Paulo, junto com o seu colegiado, precisa tomar essa decisão e não é fácil. Aqui, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou apresentar pontos de treinadores antigos, né? Vamos dar um exemplo. Mourinho. O Mourinho foi demitido por menos. Entende? Guto Ferreira, da mesma forma, né? Outros treinadores foram demitidos por menos. E aí eu não estou falando que eu quero que o Mancini seja demitido. Eu preciso que a diretoria, que o presidente, que prometeu transparência, apareça e fale. Galera, é o seguinte, o time não vem bem, mas eu mantenho o Mancini. Por isso, por aquilo e por aquilo outro. Se tem convicção, seja transparente e compartilhe a sua convicção com os torcedores. E aí eu vou trazer aqui para vocês alguns dados aqui, tá? Só um minuto, vou compartilhar a tela com vocês. Primeiro aqui o Mauro Bastos, né? Faz um trabalho fantástico, tá? Ele traz aqui o histórico de treinadores de 2015 até 2024, né? E aí tem os melhores, né? Dorival Júnior, Thiago Nunes e Lisca, né? Thiago Nunes foi demitido com 77% de aproveitamento. Por quê? Porque o seu time amarelava, né? Nas decisões, perdia. Mas no tempo normal, era um monstro sagrado. Como foi eliminado, e aí acho que ele tentou ser maior do que a instituição, pode ter sido demitido por isso. Dorival Júnior, 69%. Seleção, né? Seleção não. Flamengo, e depois tinha prometido, tinha falado que nunca tinha largado trabalho, e largou, né? Primeira vez que ele fez isso, e logo com o Ceará. Isso ocasionou na queda do Ceará, né? Porque o Ceará estava muito bem naquele momento. E o Lisca em 2016, né? Histórico. Beleza? Então, tá aqui. E os piores? Jorginho, 0%. Ainda inventou o Miguel para pegar o beco. A Gelfux, um empate, missão dada, missão cumprida. E o Lúcio Gonzalez com aquele elenco
fracassado, a palavra é essa mesmo, desculpa, tá? Acho que o Lúcio ali foi refém. E aí a gente vai trazer alguns históricos aqui, né? O Mancini vai ser o último, né? Começamos com o Thiago Nunes, tá? E aí a gente vê aqui que o Thiago Nunes só teve 8 derrotas, né? Foi muito bem comandando o Ceará, 4-0 do Fortaleza histórico, tá? E tudo mais. Mas quando chegava na hora do vamos ver, para decidir, fomos eliminados para a CRB, fomos eliminados. Quem não vai esquecer, né? Ninguém vai esquecer a eliminação para o Iguatu. Né? Então, são ele. Tá aqui, ó, só vitória e empate, vitória e empate, vitória e empate, perdeu para o Iguatu, eliminado do Cearense, na semifinal. Vitória, vitória. Aí, empate, perde para o CRB nas quartas de final da Copa do Nordeste. Então, o histórico em si do Thiago não foi ruim. O problema é que as 2 partidas que ele perdeu no ano foi as partidas de eliminação. E aí a diretoria não soube diferenciar o desempenho do time, que era um time que chutava e perdia muito gol, e os jogadores amarelarem no pênalti, né? Então, sai Thiago Nunes, chega o Dorival, né? E o Dorival também vai muito bem, né? 18 jogos, 11 vitórias, 4 empates, somente 3 derrotas, e já vai direto para o Flamengo. Do Flamengo é campeão brasileiro, campeão da Libertadores, enfim. Somente 9 derrotas, né? E aí vai para o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, inédito com o São Paulo, e vai para a seleção. E aí, Marquinhos Santos, né? Marquinhos Santos vem para o Ceará. Marquinhos Santos vem para o Ceará para substituir. Olha a diferença, tá? E olha que naquele momento era um nome legal, tá? Naquele momento eu gostei da contratação do Marquinhos Santos. E aí a gente vai ver aqui. 17 jogos, 5 empates, 5 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, né? Cadê? Aqui. E o histórico final do Marquinhos Santos: perder para o Juventude, perder para o Palmeiras e ser eliminado na Copa Sul-Americana, né? Foi eliminado com uma derrota lá em São Paulo, empatou com o Botafogo e venceu por 2-1 e perdeu nos pênaltis, né? E, por fim, perde o clássico na Série A contra o Fortaleza. Então, nessa sequência aqui também, ó, 1 derrota, 2 derrotas, 3 derrotas, 1 empate, vence, mas perde nos pênaltis, então é mais uma derrota, aqui tem win, mas é derrota, né? Perdemos os pênaltis para o São Paulo, então vamos lá. 1, 2, 3, 4 derrotas, 1 empate, 5 derrotas. 5 derrotas e 1 empate. Aí você vê aqui, ó o Mancini. Derrota para o Sport. Empate contra o Fortaleza. Empate contra o Fortaleza com a vitória nos pênaltis. Perde para o Sport. Empate. Perde. Empate. Entende? Vai muito de presidente para presidente. Mas eu estou mostrando aqui o histórico final de cada treinador que passou com a camisa do Ceará. Gustavo Mourinho, que muita gente pede no Ceará. Remo, 3 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. 6 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Avaí, 9 jogos, 5 empates e 4 derrotas. É esse perfil de treinador que o torcedor quer? Que não vence na Série B? Porque o Mourinho não venceu na Série B no ano de 2023, tá? Não venceu com o Ceará, porque perdeu 2 jogos. E não venceu com o Avaí, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Série B, né? Perdeu com o Ituano, aí venceu na final da Copa do Nordeste, baita vitória. Perdeu com o Guarani. Aí a diretoria percebeu, pô, perdemos um título do Cearense. Perdemos 2 partidas e perdemos a primeira partida, as 2 partidas na Série B, vamos mudar. Aí ele foi para o Avaí. Empatou, perdeu. Empatou, perdeu, empatou. O que mais? Empatou, perdeu. E aí só foi vencer em 2024. Tá? O Mourinho não venceu na Série B em 2023. Só um detalhe, tá? E aí aqui no Remo, ó, 3 derrotas seguidas na Série C, viu?
3 derrotas. 1, 2. Perdeu os 2 jogos da final para o Paysandu. Ah, não, Copa Verde, tá? E empatou o outro com o Paysandu. Aí 3 derrotas seguidas. É esse tipo de treinador que o torcedor quer para o Ceará hoje? Enfim, né? Mas trazendo o contexto daquele momento, né? Com a camisa do Ceará, foram aqui 2 derrotas seguidas. No meio delas, uma vitória na Copa do Nordeste, que deu o título, né? Foi essa vitória que deu o título para o Ceará. Pôde disputar os pênaltis contra o Sport, perdendo de 1-0 com o Barroca, né? Enfim. A gente muda aqui, falando de Barroca, 13 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O Alisson, como é que o Barroca foi demitido assim? Não ganha em casa. Tá bom? Não ganha em casa. Lá na Havaí foram 40, 15, 13 12. E a gente vem aqui, ó. Cadê? Havaí ainda. Tá aqui, Ceará. Ó, empate contra o Havaí em casa. Aí empata com o Sampaio fora, perde para o CRB em casa de 3-1. Aí tem essa sequência fantástica aqui, ó. Venceu em casa, venceu fora, venceu em casa e venceu fora. E tem uma derrota no meio disso aqui, né? Só que a coletiva do Barroca era uma coisa de maluco. Ele viu outro jogo. E aí, depois de perder para o CRB em casa por 3-1 e empatar 2 jogos, a diretoria optou por demiti-lo. Para você ver os perfis, tá, pessoal? Isso aqui é para a gente poder perceber os perfis. Tem técnico que é demitido com 6 jogos e 5 vitórias e empata 2 e perde 1, demitido. E o Mancini permanece, né? Então, cada demissão tem o seu contexto. A gente está vendo vários perfis de demissão diferentes, né? Guto Ferreira tem 2, né? O Guto aqui é dividido, né? Na primeira, 3 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. É o time do empate, né? O time do Guto Ferreira. Aí vou mostrar aqui o contexto Vou primeiro 2020, tá? Primeiro 2020, calma aí. 2020, na Série A, Guto Ferreira, tá aqui. Contexto da demissão do Guto Ferreira. Um time que jogava mal, mas olha a sequência do Guto. Empatou, perdeu. Empatou, perdeu. Já era. Entendeu? Empate, uma vitória. Outro empate, uma vitória. Empate, derrota. É um empate e vence ou perde. Empate, vence ou perde. Empate, é o time do empate, né? E aí foi demitido porque por causa do Fortaleza, né? O Fortaleza estava vivendo um bom momento, segundo o Guto Ferreira, né? É loucura. Não dá para entender isso. E aí, na outra passagem pelo Ceará, né, que foi mais rápida, o que é que aconteceu? Empate. Né? Se ele é o homem do empate, toma empate aqui, ó. Empate contra o Tombense, ganhando de 2-0. Empate contra a Ponte Preta. Empate perdendo por Vitória. Aí vence um jogo contra o ABC na cagada. Time muito limitado ofensivamente. Empate. E a gente chega no Wagner Mancini, né? Que está com um empate, 2 empates, né? Porque a classificação do Ceará, o título do Ceará no Campeonato Cearense é muito baseado dentro daquilo que foi realizado nos pênaltis, né? E aí perde para o Sport na Copa do Nordeste, um time jogando mal, né? Empata com o Goiás fazendo um bom futebol, mas depois cai demais. E o Ceará está a 7 partidas sem vencer. São 7 partidas sem vencer. A diretoria precisa tomar uma decisão. E aí entra Drubsky, Haroldo, o colegiado que contratou os jogadores precisa se reunir e aparecer. Precisamos de transparência. Precisamos que eles nos tragam confiança. Tá? Galera, vai ser o Mancini, é isso. Ou desespero, né? Porque se acontece essas coisas, muito torcedor vai achar ruim. Mas o presidente João Paulo, que prometeu transparência, não está sendo transparente. Nós vimos todo o histórico e durante alguns desses treinadores aí, que nós colocamos aqui na tela para vocês, né? Esteve sobre o comando, né? O comando sobre a presidência do João Paulo, né? Mourinho não, porque quando ele chegou, ele já tirou o Mourinho e botou o Barroca.
já são três treinadores, né? Já são três treinadores à frente com o João Paulo à frente, né? Então, ele precisa tomar decisões. Ser presidente é isso, tomar decisões difíceis, né? E ele precisa tomar essa decisão junto com o colegiado, e precisamos de transparência, João Paulo. Você prometeu que ia aparecer, e a gente está esperando. Se você confia no Mancini, apareça e fala, eu confio no Mancini. Se você não confia, apareça, e aí você decide se vai demitir ou não. Mas nós não podemos ficar sem presidente, né? O próprio Drubis, que o Haroldo precisam aparecer para conversar com o torcedor, para escutar o que eles têm a dizer, porque é um péssimo momento para o Ceará hoje. Tá bom? Então, deixem o like, se inscrevam, comentem, compartilhem, mandem para os amigos de vocês. Uma coisa é clara, o trabalho do Mancini está evoluindo. Tá? Parou de ser um time organizado e está virando bagunça. Então, as decisões dele, enfim, são várias coisas. Eu não quero falar muito sobre isso, que a gente vai falar na live mais tarde. Mas o trabalho do Mancini merece sim questionamentos e muitos questionamentos. Agora, quem decide se ele fica ou se ele vai se embora é o presidente. E não só isso. Não é só isso. Não é só escolher, é aparecer e explicar o porquê. Tamo junto. Aqui é o Alisson encerrando mais um vídeo para o canal do Motley Alvinegro. Que Deus abençoe. Tamo junto. É nóis.